Eu escutava atentamente a deputada Thaisa falar aqui e posso dar testemunho de que tudo o que ela falou é uma grande verdade. Vamos começar pelo primeiro vídeo reproduzido pela deputada. Uma pessoa morta, aguardando atendimento do IML por mais de 7 horas. Detalhe, numa avenida principal da capital. Apenas para fazer justiça, o prefeito não tem nada a ver com isso. Não é atribuição do prefeito fazer o policiamento e o trabalho do IML. Isso é responsabilidade do Estado. E eu gostaria, já dentro de um contexto de segurança pública, desse abandono completo, que começou pela manga, eu cheguei a ver nesta galeria servidores públicos baterem palma para aumento de imposto. Porque acreditaram numa promessa, numa mentira, de que o aumento desse imposto estadual seria revertido para a valorização salarial da segurança pública. Bom, a manga veio podre, vocês viram? Podre para uns, né? Bem madurinha para outros. Mas os efeitos do aumento do imposto, eles permanecem. Está aí o preço dos combustíveis, dos alimentos, dos medicamentos. E vocês, policiais, penais, militares, agentes socioeducativos, policiais civis, todos enganados. Todos enganados. Mas nós vamos um pouquinho mais além disso. Vamos falar um pouquinho sobre efetivo. A Polícia Militar, hoje, tem em seus quadros previstos em lei aproximadamente 6.300 policiais. Isso é o que a lei, embora desatualizada, entende que seria o suficiente para fazer o policiamento, a segurança de toda a nossa população, que ultrapassa 1.500.000 pessoas. É óbvio que a Polícia Militar não tem esse efetivo, na prática. Tem 4.000 e um pouquinho. Mas vocês sabem quantos policiais hoje vão todos os dias para as ruas para proteger eu, os deputados, você, os seus filhos na escola, o seu comércio? Pois acreditem, apenas 740 policiais entram dentro de viaturas para cuidar de 1.500.000 pessoas. Não, isso não é apenas irresponsabilidade. Isso é uma total falta de respeito com a vida das pessoas. Policiais esses que são colocados em veículos de pequeno porte, como o Onix, não tem sequer uma cela para carregar um infrator preso. Talvez daqui uns dias a guarnição terá que ligar para o Uber e pedir um Uber para levar o preso para a delegacia, que eles vão atrás escoltando. Chegará esse dia, ao meu ver. Mas isso não se dá apenas na polícia militar, essa falta de efetivo. Vou chegar lá. Vamos falar sobre a polícia civil. Hoje, com seus quadros, também com mais de 6.000 previstos em lei, com menos de 1.600 policiais, aí você pega quem está em licença, você pega quem está afastado, você pega quem está de férias, você pega quem está cedido, e nós estamos à beira de fechar mais de 10 delegacias no estado de Rondônia. Estou falando de municípios que não terão sequer delegacia, porque tem municípios que têm delegacia, mas não tem delegado. Tem um investigador lá. É uma polícia de Playmobil, não tem efetivo, é decorativa. E assim, nós estamos na iminência de ir mais além. Além de não ter delegado, além de não ter investigador, é melhor fechar as portas e apagar as luzes. Polícia Civil está assim. Polícia Penal, a mesma coisa. Bom, senhores, se você for olhar, tem unidades prisionais, eu não vou falar o nome aqui por questões de segurança pública, mas há penitenciárias aqui, com aproximadamente 800 detentos, cujo a guarda é feita por apenas 10, 12 policiais. Agentes socioeducativos nem se fala. Bom, aqui eu já falei só um pouquinho de efetivo, mas agora eu vou entrar no orçamento, porque essa é a principal pauta. E eu peço, excelência, que você me dê a oportunidade, presidente, de falar de pauta por pauta, porque o povo tem que saber disso. Eu vou explicar para os senhores. E como eu disse, eu fiz o dever de casa, 2023, 2024, 2025, a previsão inicial, e agora eu vou falar da dotação orçamentária para o ano que vem. Vamos falarmos sobre, por exemplo, Fundo Especial para Reequipamento Policial. Reequipar as polícias. Trazer mais segurança pública, tecnologias como drone,
mapeamento, melhores viaturas, rádios de comunicação, equipar a polícia. Existe um fundo para isso. O Estado encolheu esse orçamento em praticamente 40%. Hoje, de um montante de 18 bilhões de reais, que é o orçamento previsto para o ano que vem, o Estado resolveu colocar apenas 1.475.000 reais. É por isso que depois você se sente inseguro. Alô, dona Maria, a senhora que pega o seu ônibus quando sai de manhã cedo para ir trabalhar. O seu José, que sai talvez ali para atender no comércio e tem medo de ter o seu celular furtado. E com razão, e o celular dele é furtado mesmo. Porque além de não ter efetivo para a polícia militar prevenir a prática desse crime, quando vai para a delegacia não tem para investigar. E aí quando era para contratar, não contrata, porque não tem sequer equipamento para isso. Um abandono total, um desrespeito, uma falta de planejamento, algo que eu nunca tinha visto. E se preparem, as facções vão tomar conta do estado de Rondônia. E afirmo isso porque hoje, só para vocês terem noção, nós temos mais de 250 propriedades invadidas no estado de Rondônia. Números que ninguém traz e ninguém fala. Ninguém trata disso. Imagine a sua casa, a sua propriedade, a sua fazenda sendo invadida e ninguém fala. Estou apenas me referindo ao fundo de reequipamentos da polícia, mas vamos falar um pouquinho mais. Há um fundo maior, que é o Fundo de Segurança Pública, que agora não é apenas da polícia, tá? É agente socioeducativo, é bombeiros, pega todas as forças. O governo também diminuiu o investimento por quase 40,66%. É isso que vai ser aprovado agora. E eu não vou votar, já estou falando. Eu não voto nisso. Eu não sou responsável com isso. Eu sou responsável pelo meu voto. Pelo meu voto. E talvez alguns ainda perguntem, mas Camargo, me explica um pouquinho mais. Claro, aqui em Rondônia nós temos uma triste estatística vergonhosa de sermos o estado com maiores índices de feminicídio. Inclusive, aprovei nessa casa o projeto de minha autoria para que nós tivéssemos a Delegacia da Mulher por 24 horas, porque fui delegado de polícia titular da Delegacia da Mulher em Ariquemes, vi o sofrimento, vi a dor, propus a Delegacia 24 horas com psicóloga, com assistente social, com todo o amparo da rede de proteção à mulher vítima de violência doméstica, porque violência contra a mulher não tem horário para acontecer. Geralmente acontece aos finais de semana e no período noturno. Então, ter um espaço de acolhimento com profissionais especializados para fazer a oitiva, com assistência social, com psicóloga, com equipe multidisciplinar, isso era importantíssimo. Ainda mais num estado que puxa a lista desses crimes. Propôs aqui, aprovamos, o que o governo fez? Vetou. Não colocou em prática. Para você que talvez não compreenda aqui, quer vetar, Camargo, o governo disse, não quero colocar isso aqui. Mas vamos mais além. Vamos um pouquinho mais além. Nós temos aqui um fundo estadual de proteção à mulher. Já não implementou a Delegacia 24 horas. E sabe o que aconteceu? No estado que tem o maior número de crimes, deputada Ieda, e todas as mulheres dessa casa. Nós vamos aprovar isso aqui, diminuindo o recurso para a proteção à mulher? É isso mesmo que eu estou vendo aqui? Eu não faço parte disso. Eu estou fora. Vamos avançar. Vamos pegar um outro grupo muito vulnerável aqui. Pessoas idosas. Ah, tá, lembrei. Elas não vão votar, né? Talvez seja por isso. Que por elas não votarem e por serem pessoas abandonadas, largadas, em asilos. Daqui uns dias eu vou mostrar a real realidade. Aí ninguém atende essas pessoas. O Estado vai lá e ainda do pouco que tem, ainda tira. Só para vocês terem noção, vou dar números concretos. Sabe quanto o Estado reservou de um orçamento de 18 bilhões para cuidar das pessoas idosas no estado de Rondônia? 167 mil reais. Esse valor é menos de apenas uma emenda. Esse valor corresponde a um valor muito menor de apenas uma emenda que eu fiz
lá para São Camilo, em Cacoal, que acolhe esses idosos e dê um carro, uma caminhonete, para eles buscarem doações que nem sequer isso o Estado tinha condições de prover. Vergonha. Eu falo isso com muita dor no coração, mas eu preciso subir aqui e falar sobre várias pautas. Eu quero trazer uma outra questão também muito importante, que diz respeito ao euro. Vocês lembram que no período eleitoral houve vídeo do governo do estado dizendo que ia construir o euro, dizendo que ia entregar o Hospital Regional de Ariquemes. Até hoje não saiu. E eu recordo, pessoal, e os colegas deputados estavam aqui, na primeira sessão legislativa de 2025. Eu tentei ainda falar para o governador Marcos Rocha, que estava sentado ao lado do presidente. Não me proporcionaram a fala. Mas a verdade, hoje eu vou falar, tá? Agora eu vou falar. Na fala dele, ele falou assim, que estavam vendo um hospital para comprar, no lugar do euro, que seria o 9 de julho, por algo em torno de 40 a 60 milhões. Palavras do governador. Mas atravessadores teriam já pedido para o governo algo em torno de 100 milhões de reais. E que ele não iria cair nessa pegadinha, e por isso não iria fechar a compra. Porque estava sendo, entre aspas, e foi assim que eu entendi, isso é uma interpretação minha, se o valor de mercado seria entre 40 e 60, estavam cobrando 100 milhões dele, estariam extorquindo o Estado, esses atravessadores. E para manter a lisura e a transparência e proteger o cofre público, ele não ia comprar naquele momento. Olha, eu falei, nossa, nesse sentido, né? Correto, tá bem. Aí agora o que me surpreende é quando eu vejo quanto reservaram para a implementação do euro em 2026. Eles já chocaram 100 milhões. Está aqui, vou ler o número exato. 231 milhões, 868.169 reais. Ora, se ele falou que não ia cair na pegadinha dos 100 milhões, que já eram, segundo ele, atravessadores, por que para a implementação destinou 231 milhões? De duas uma, talvez possa me dizer, não, Camargo, é que nós vamos pagar 60 e o restante do valor vai ser para adequar, comprar equipamentos bons. Então agora a emenda está saindo mais cara que soneto. Você compra algo barato e gasta muito mais do valor de compra para reformá-lo. Não vejo sentido nisso. Agora, o que a deputada Thaísa colocou aqui é muito interessante. Veja, se o valor, vamos só fazer um cálculo simples aqui. Matemática, rápida. Se o valor que o governador acha justo pagar para a compra do euro, segundo falas dele aqui, seria algo em torno de 60 milhões, desse orçamento de 230, sobra mais ou menos 170. E o impacto para dar aumento para todos os senhores é 158. Dá para fazer. Só não tem vontade política, talvez, para isso. Eu vi e acompanhei todas as sessões aqui, e eu disse para você, Thaísa, e para a deputada Cláudia de Jesus, que eu ombrearia vocês lado a lado para a valorização dos profissionais da saúde, porque vi durante todo o período que estive nessa casa, sempre a mesma coisa, audiências públicas que saíam do nada para um lugar nenhum, empurrando os senhores com a barriga. E aí, quando tentaram reivindicar um direito legítimo, levaram uma ação e deram um aumento que, ao meu ver, é escandaloso. R$ 147 de auxílio alimentação e R$ 253 de transporte, não é isso? Pois é. Pois é. Ou seja, em outras palavras, tem secretarias que recebem mais de R$ 1.000 de auxílio alimentação, vocês não, é como se dissesse que vocês têm que comer quirela e os outros comer caviar. Mas continuemos falando um pouquinho mais sobre orçamento, senhores. Eu não vou nem falar da disparidade que há de investimentos nas forças, quando vejo, por exemplo, determinados locais receberem mais aportes que outros, embora na função legítima de policiamento não tenha a mesma função.
Então, senhores, o que eu gostaria de deixar registrado aqui para os senhores é que o estado de Rondônia, ele não precisa de mais dinheiro. Ele já tem um orçamento de 18 bilhões. A saúde, ela tem dinheiro para dar o reajuste para o servidor. Sabe o que falta? Gestão. E se você não tiver um gestor lá qualificado, você pode colocar o dinheiro que for que ele vai pelo ralo. Assim é na sua casa. Se você não souber administrar suas finanças, você vai ganhar 300 mil reais, vai gastar 350 e vai ficar devendo 50. Então, senhores, o que eu quero dizer para você é que o governo do estado de Rondônia... Alô? Ano eleitoral, lembra? Vai chegar a conta, viu? Mas sabe por quê que o concurso que estão falando da saúde não vai sair tão em breve? Porque tem que nomear pessoas para trabalhar para certos grupos políticos e recolocar aqueles mesmos que estão no poder. Essa é a grande verdade. Se tornou um grande cabide de emprego. Se tornou um partido de coleta de companheirada para votar. Aliás, não me estranha, né? Marcos Rocha, ex-secretário do Confúcio Moura, duas faces da mesma moeda. Então, para mim, a novidade zero. Mas eu preciso trazer aqui e alertar os olhos de vocês. Eu vi aqui, fui testemunha da covardia. E essa enrolação que fizeram com vocês, senhores da saúde, foi a mesma que fizeram com a segurança pública, foi a mesma que fizeram com a educação. E querem votar, diminuir o orçamento para proteger a mulher. Querem votar e querem aprovar orçamento diminuindo da segurança pública. Querem votar, tirar de quem não tem, do mais vulnerável, de idoso, e acha que eu vou ficar quieto e acha que eu vou votar isso aqui. Esquece. Esquece. Chegou a hora do povo erguer a sua voz. Chegou a hora de cobrar de quem promete para vocês que vai resolver problema e não resolve, que vai construir hospital e não resolve, que vai tirar e resolver o problema lá do soldado da borracha e não resolve, só empurra com a barriga. Das reservas. Até quando nós vamos viver no nosso país, no estado de Rondônia, esse circo? Onde monta o picadeiro, os outros batem palma, entrega migalhas para o povo e está todo mundo feliz. Até quando? Eu, sinceramente, presidente, eu não faço parte disso. E já deixo registrado o meu voto. Eu vou me abster dessa votação, porque eu não vou compactuar que as mulheres continuem sendo assassinadas em Rondônia. Eu não vou compactuar que os policiais continuem sendo renegados. Eu não vou compactuar que a infraestrutura nos presídios continue essa, comandando o crime lá de dentro. Portanto, fiquem muito atentos. E atenção, é ano eleitoral. É a hora da gente dar resposta nas urnas. Obrigado, presidente.